Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus levou consigo o cativeiro. O que significa isso? Vamos ver o versículo 8 de Efésios 4. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Cativo é o prisioneiro, é aquele que está preso. Cativeiro é o local, é o lugar onde os prisioneiros vivem. Vamos ver o que significa. Aqui, espiritualmente, o cativeiro significa o pecado. O pecado aprisiona as pessoas. Não há nada pior do que a pessoa viver transgredindo a vontade do Senhor, transgredindo os mandamentos de Deus, que não são penosos, mas muitos insistem e teimam em não seguir a Jesus, em não buscar o reino de Deus através de sua palavra, através de sua vivência, e eles agasalham pecados e não querem saber de libertar deles. Essas pessoas, elas não conhecem a Jesus verdadeiramente, já ouviram falar, mas não tiveram uma experiência com o Senhor, porque é impossível encontrar Jesus e continuar com a mesma vida, praticando os mesmos pecados. E o pecado é um cativeiro que aprisiona. É muito difícil, se a pessoa não tiver recebendo a luz do Espírito Santo, é difícil libertar-se, porque na verdade, muitas vezes nem querem, se acomodam no pecado e sentem prazer no pecado. Então, esse cativeiro é muito triste, porque leva a pessoa à perdição eterna. Quando nascemos, já nascemos condenados. Um bebezinho que nasceu muito lindo, muito fofinho, ele está condenado ao inferno. Mesmo que ele não tenha conhecimento ainda de nada, mas é porque nós nascemos, nós nascemos predestinados ao inferno. Mas ao longo de nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e exclusivo Salvador, nós então passamos a ser filhos de Deus. Sem isso, nunca passaremos de criaturas, de criação, mas não estaremos mesmo rumando para o céu. Então, nós temos que ter essa experiência com Jesus, porque senão estamos fadados à morte eterna. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O ministério de Jesus é perfeito, porque o Senhor Deus é perfeito. E o Filho de Deus pisou nessa terra, essa terra de pecado, esse mundo indócil, esse mundo cheio de pecados. E ele veio como homem, na condição humana, para que pudesse com o homem se identificar e para que o homem se identificasse com ele, visse o seu pecado, reconhecesse o seu pecado e se arrependesse e mudasse de vida. Então a missão do Senhor era de salvar. Ele veio com o fim de trazer salvação aos homens, porque todos nascemos pecadores com tendências ao pecado. Só Jesus pode mudar e tirar-nos desse cativeiro que é o pecado. O diabo também, ele nos aprisiona. Ele tem cadeias que nos trazem cativos dele. E a pessoa, quando está dominada pelo demônio, ela não quer saber de Deus, ela não busca Deus, não busca a palavra, não busca ouvir de Deus, porque na verdade é o mal que está dominando, é o mal que dita as regras na vida dela. Então é um cativeiro muito triste estar subjugado, estar debaixo do jugo de Satanás, porque ele não quer o nosso bem, ele quer que nós percamos a nossa alma, que nós também, como ele, que nós fôssemos
caminhando para a morte eterna, como ele também será destruído ao final. E a morte é o último dos cativeiros, porque nessa vida nós vivemos aqui como numa passagem, vai chegar o dia da nossa morte. E se nós não estivermos preparados, se nós não aceitarmos a Jesus, além da morte física, também nós morreremos espiritualmente, porque só Jesus, aceitando Jesus, reconhecendo Ele como nosso Salvador, nós seremos salvos e também nós partilhamos dos dons de Cristo. E sem passarmos por essa experiência com Jesus, é impossível a salvação para cada um de nós. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ele subiu acima de todos os céus, porque ele morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus. Então, essa passagem aqui, ela significa que ele estando nos céus, porque ele subiu até os céus, ele nos mandou o Consolador, que é o Espírito Santo. É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele passa a governar nossa vida, ele passa a nos iluminar. Então, não quer dizer que nunca mais iremos pecar, porque a nossa tendência é para o mal, o nosso pendor, o pendor da nossa carne é para o pecado, mas através do Espírito Santo, ele nos convence de que pecamos. Então, sentimos em nós um arrependimento muito grande de termos ofendido ao Senhor. E aí, nós voltamos para Deus e pedimos perdão com o coração contrito. E o Senhor, ele nos perdoa, porque nós estamos vivendo em novidade de vida. No Antigo Testamento, nós vemos várias passagens onde as pessoas, elas sacrificavam para serem perdoadas. Então, aquele sacrifício, as pessoas levavam para como um modo de serem perdoadas por Deus. Mas hoje já não resta nenhum sacrifício para fazermos, porque o Senhor fez o maior dos sacrifícios, porque inocente, sem nunca ter pecado, ele morreu pelos nossos pecados, porque se fez pecado, porque nos ama sem medida. Ele nos ama até o ponto que nós não podemos imaginar a extensão desse amor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas à salvação do homem, ele comissionou, ele escolheu pessoas para, nesta terra, pregarem o seu evangelho, para ensinarem. E é muito importante que, recebendo o chamado, as pessoas se dediquem a essa missão, a esse ministério, com sinceridade, porque outros precisam ser salvos, tantas pessoas que ainda estão condenadas, precisando ouvir a palavra, e uma palavra sincera, uma palavra de autoridade, essa autoridade que o Senhor nos concede para pregar com verdade, para que o Espírito Santo convença tantas pessoas que estão rumando para a perdição eterna, para que eles possam ouvir, porque a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, e no momento que ouve, aquela palavra toca o coração, e pessoas são convertidas, e passam a viver em novidade de vida. Então é preciso que haja pastores, que haja mestres para ensinar o caminho e também levar as pessoas ao Evangelho, porque o Evangelho transforma, porque é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando para nós, para que nós possamos mudar o rumo de nossa vida, porque senão estaremos perdidos. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então, esse corpo precisa ser aperfeiçoado. Não é só
converter-se, não é só conhecer, mas precisamos nos aperfeiçoar, assim como quando a noite começa a clarear, ela vai clareando aos poucos, até que se torne dia claro, assim também o conhecimento de Deus, ele vem aos poucos e vai clareando a nossa mente, o nosso coração, e nós vamos conhecendo cada vez mais o Senhor. É por etapas que esse conhecimento vem acontecendo, e nós vamos cada vez mais nos afeiçoando, amando mais esse Deus, porque quanto mais o conhecemos, mais amamos, mais conhecemos o amor ilimitado que Ele tem pelos seus filhos, e o tanto que Ele quer que nós cheguemos próximos à perfeição de Cristo, que é o padrão maior. Jamais chegaremos a esse padrão, mas temos que buscar o aperfeiçoamento. E essas pessoas que são chamadas, que são comissionadas por Deus, elas têm autoridade para trabalhar junto às pessoas que ainda não conheceram a Cristo, que não conhecem o evangelho verdadeiro, o evangelho transformador, não aquele evangelho que fala só de prosperidade material, não que sejamos impedidos de prosperar materialmente, mas o principal é a salvação de nossas almas. O resto, se nós buscarmos o reino, nos será dado por acréscimo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita veronilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Então, que nós possamos ouvir a palavra, buscar a palavra, sempre estarmos buscando a Cristo, buscando o reino de Deus, porque só há felicidade, não que nós nunca mais pecaremos, ou que vamos viver uma vida só de coisas boas, não, nós continuamos sofrendo, mas até o sofrimento, ele vem para nos aperfeiçoar, porque à medida que vemos como Deus nos ajuda, como Deus nos livra, como Ele nos fortalece para suportarmos tantas coisas, as agruras da vida, mas nós sentimos firmeza no Senhor, porque só Ele pode nos dar suporte para vencermos as tentações, para vencermos o diabo, para que ele possa fugir de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.